Começando mais uma etapa da nossa cobertura de provas da Medway. Meu nome é Daniel Zaidan, muito prazer. Eu sou professor de pediatria da Medway, me formei em medicina pela Unicamp e fiz pediatria no Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui na USP São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as nossas dicas e apostas aí para a prova do Einstein, que vai acontecer nessa semana. Muito prazer em falar aqui com vocês, até porque tem uma quantidade muito grande de rostinhos conhecidos aí nessa instituição, nesse hospital. No Einstein, a gente teve 48% dos aprovados no processo seletivo do ano passado, de 2024, que estão agora no R1 esse ano, totalizando aí nos últimos anos 316 aprovações. É muita gente e ano que vem você vai estar aqui nessa estatística. Confio. Confie também, né? Confie, respira fundo, porque essa prova aí já é sua. E com as nossas dicas, é claro que vai ficar muito mais fácil. Mais do que isso, é muito interessante poder encontrar com esses alunos, seja na pediatria, seja ali nos corredores do hospital, e vê-los prosperando ali ao longo dessa trajetória na residência médica. Então, eu particularmente gosto muito de falar dessa instituição, porque eu fico muito feliz também de ver vários rostinhos conhecidos rodando comigo ali na pediatria, seja passando visita, seja na aula, seja ali pedindo alguma dica. Então é muito interessante, eu fico muito feliz e muito agraciado de poder também trazer uma visão pessoal além dos números aqui, que tem rostinho, que tem nome, que tem sobrenome, que tem curso que fez, tudo certinho aqui, esse número não é inventado, né? Pelo amor de Deus. Então, bora lá falar do que interessa aqui, a gente vai falar um pouquinho das nossas dicas e apostas, mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o modelo de prova do Einstein. Na minha visão, é uma das provas que mais adquire um padrão misto e mesclado, mas com um predomínio de um raciocínio clínico muito exuberante. Se a gente for pegar as provas ali de 2021, 2022, a gente tem uma característica bem mais predominante de raciocínio clínico, pouquíssimas questões ali com um padrão mais de memorização. A de raciocínio clínico é aquela que te dá um caso clínico e que vai te pedir ali uma hipótese diagnóstica, um agente etiológico, uma conduta. E as de memorização é aquela questão mais decoreba, que ou você sabe ou você não sabe. Ao longo dos anos, e particularmente em 2024, na prova de 2023 para 2024, a gente teve isso muito evidente. O Einstein começou a colocar ali algumas questões que te pedem mais alguma nuance, alguma fisiopatologia. Eu sempre gosto de citar uma questão que pedia qual que era a alteração mais esperada no perfil lipídico de um paciente com síndrome nefrótica. Uma questão super padrão decoreba, super padrão memorização, mas é uma ou outra dentre as 15 questões ali da prova de pediatria. Então, não se surpreendam se vocês encontrarem alguma questão que fuja desse modelo de raciocínio clínico. Por isso que eu trago aqui como uma prova mista, mas com predomínio muito mais frequente de raciocínio clínico. São 15 questões de cada grande área, alternativas de A a D, então 4 alternativas ali para você escolher na sua múltipla escolha, e é uma prova que traz bastante uma multimídia no ponto de vista de gráficos e tabelas, principalmente gráficos de crescimento, de medida antropométrica, de perímetro cefálico, que a gente vai abordar um pouquinho agora, e tabelas de exames complementares. Na prova de pediatria em específico, isso não é verdade para as outras áreas, particularmente cirurgia, parece uma prova de título de especialista em radiologia, mas para a pediatria em si é mais difícil que caiam exames complementares de imagem, tomografia, ressonância, raio-x, enfim, assim por diante. É mais difícil. Na pediatria eles geralmente gostam de colocar mais tabelas para você interpretar e gráficos ali, né, recursos para a gente avaliar as medidas antropométricas do nosso paciente. Radiológicas e semiológicas a gente vê um pouquinho menos. Com relação ao restante da prova, a gente vê uma prova bem equilibrada, mas que predominam os temas ambulatoriais e de neonatologia. A neo aparece em suas várias vertentes, né? Cerca de 1/3 da prova cobra algum tema de neonatologia, seja ele uma doença infecciosa do período neonatal, seja ele uma doença respiratória ou hematológica do período neonatal, mas os temas ambulatoriais também não vão fugir muito disso, particularmente imunizações e crescimento e desenvolvimento ali na infância e na adolescência. Algumas outras especialidades, particularmente alergo-imuno, elas acabam sendo bastante frequentes. Com relação a outras instituições que a gente vê particularmente em São Paulo, mas no Brasil todo, é uma prova que cobra um pouquinho menos de emergência pediátrica, apesar de ser algo muito forte na passagem ali na residência dos residentes de pediatria nessa instituição. A gente vê um predomínio maior de temas ambulatoriais e de neonatologia. E os focos, eles não são rodapé de livro, então você não vai ver aquele foco que é super específico, super rodapé de livro, aquele foco que é muito peculiar ali de você encontrar. Mas, dentro de focos frequentes, são cobradas nuances pouco usuais. Vou dar um exemplo. A gente teve na prova também do ano passado uma questão que te dava um paciente com relação à evolução do perímetro cefálico daquele paciente em um determinado momento da sua vida, nos 6 meses de vida.
Mas, em vez de pedir o que era esperado e o que não era esperado, ele pedia para você dar o diagnóstico desse paciente. Era um paciente que tinha um crescimento ali reduzido de perímetro cefálico, então um crescimento que tinha sido aquém do esperado, um crescimento diminuído, e esse paciente tinha, na verdade, uma crâniosinostose, que é um tema, uma nuance desse tema de crescimento e desenvolvimento, que é pouco usual na prática, são poucas questões que abordam esse tema, mas que a questão te pedia um pouco mais além do que interpretar ali o que seria esperado dentro de um crescimento e desenvolvimento normal de perímetro cefálico. Então são temas que são corriqueiros, mas nuances pouco usuais. E é o nível da prova, quando a gente junta tudo, é um nível moderado. Tem questões fáceis, tem questões difíceis e polêmicas, cerca ali de 1/5 da prova acaba sendo uma questão que dá um pouquinho mais de dúvida, que gera recurso, às vezes que gera inclusive anulação, mas quando a gente faz a somatória total, é uma prova de nível moderado. Não se preocupe com essas questões, geralmente a maior parte das pessoas erra. Foque em acertar a maior parte das questões de nível fácil e moderado. A gente vai quebrar um pouquinho a cabeça com essa aqui, mas essas aqui são um pouquinho mais polêmicas e a gente tem que ter um pouquinho de paz no coração de entender que todo o processo seletivo vai ter aquelas 2, 3 questões que vão deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha, mas que você aqui comigo, cá entre nós, vai conseguir deslizar ali com tranquilidade por essas questões. Vamos falar do nosso primeiro foco, doenças exantemáticas. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que mais caiu nos últimos anos, uma certa aposta, um certo feeling do que pode aparecer e por fim a gente vai ver uma questão dos últimos anos que caiu na prova aí recentemente. Então, dentre a maior parte das questões sobre doenças exantemáticas, a gente tem as questões que vão abordar exantemas virais, particularmente o exantema súbito e o eritema infeccioso. Porém, a gente sabe que é uma grande gama de doenças e que suas peculiaridades ali, suas nuances de quadro clínico, complicações, agente etiológico, se misturam um pouquinho na nossa cabeça. Então, eu vou trazer uma abordagem aqui para vocês, já antevendo o que você não pode esquecer. A gente vai ver algumas regrinhas do jogo. Primeiro, você não pode esquecer o agente etiológico que causa aquela doença, as características do exantema que vão te ajudar a diferenciar uma da outra e manifestações mais típicas dentre aquele exantema. Então, o exantema ele vai ser uma das características clínicas e frequentemente você tem alguma outra manifestação típica que vai te ajudar ali a nortear e a fechar o seu diagnóstico. Por exemplo, no sarampo, o exantema é uma característica bem importante, mas frequentemente não é o exantema que vai te dar a pista diagnóstica. Vai ser as outras manifestações típicas, a tosse, a coriza, a conjuntivite bilateral não exudativa e também as manchas de Koplik, que fazem parte do exantema, mas que tem o seu chance ali da doença, que reside o chance da doença ali em alguma outra coisa que não somente o exantema. E as complicações mais comuns que a gente vai abordar de algumas doenças que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que são as mais frequentes ali na prova do Einstein nos últimos anos. Bom, basicamente, o que caiu nos últimos anos no Einstein foi eritema infeccioso, fazendo um paralelo aí diagnóstico com o exantema súbito, e a gente vai comparar esses dois, e doença de Kawasaki. Eu vou trazer aqui para vocês, além dessas três, a escarlatina também, que é a minha grande aposta aí para esse ano, porque a gente teve muito caso de escarlatina nos prontos-socorros pediátricos aí ao longo desse ano de 2024. Então, um tema quentíssimo aí para o Einstein. Falando um pouquinho do exantema súbito, também chamado de roséola, é uma doença viral tipicamente distribuída na faixa etária de lactentes. 95% dos infectados são de faixa etária até os 2 anos de idade, portanto, lactentes. É mais raro da gente ver posteriormente essa idade, que geralmente a criança já vai ter uma certa imunidade ali contra o agente etiológico, que é o herpes vírus tipo 6 ou 7. Então, essa é a primeira característica que eu quero que você lembre. A faixa etária é uma doença de lactente. E o agente causal, como a gente já comentou, é um herpes vírus, o herpes vírus humano do tipo 6 e também o tipo 7, mas principalmente aqui esse cara, que é o herpes vírus do tipo 6, ele é o mais frequentemente associado à ocorrência do exantema súbito. Como que ele é o quadro clínico? E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque no exantema súbito, o exantema em si, ele é mais frustro, mas a evolução que circunda o aparecimento do exantema é o que vai te dar a dica final para você pensar nessa doença. Como que é o quadro clínico do exantema súbito? Geralmente é um quadro de febre sem sinais localizatórios. Então a febre, ele é o sintoma mais presente, mais frequentemente, e febres geralmente altas. Então é uma criança que vai ter um quadro de febre sem sinais localizatórios, tipicamente alta, batendo ali 39, 39 e pouco, 39,1, 39,2, 39,3 graus Celsius, geralmente de duração ali de 48 a 72 horas. Então, frequentemente, a gente atende pacientes que têm exantema súbito no pronto-socorro e conduz como febre sem sinais localizatórios. Mas, em um segundo momento, depois que ele abre o exantema, aí a gente vê que, na verdade, todo aquele retrospecto de febre sem sinais era um exantema súbito. Mas a gente chega lá já já. Então, esses pacientes eles vão abrir geralmente com febre, tipicamente febres altas, por um período ali de 48 a 72 horas. Dani, pode ter algum outro sintoma? Pode. Então, é febre, que eu costumo brincar, né? Não deixa de ser uma febre sem sinais.
mas é febre com alguns sinais, tá? Esse diagnóstico só existe na minha cabeça. Mas para vocês entenderem que geralmente a febre ela vem acompanhada ali de alguns sintomas inespecíficos, como por exemplo, irritabilidade, outros sintomas menos frequentes, como vômitos, um pouco de tosse. Coriza não é muito frequente, mas pode aparecer, né? A criança coriza por qualquer motivo, então não é difícil também que apareça alguma coriza, mas o mais típico para aqui. Uma febre de duração de 2 a 3 dias, 48 a 72 horas, picos febris altos com uma irritabilidade que é um pouquinho mais importante. Eventualmente pode ter vômito, pode ter tosse, mas isso é menos frequente de acontecer. Mas depois do cessar da febre, esse é o grande bizu do exantema súbito. Eu trouxe aqui até um meme, né? Oi, vou te contar um segredo meia-noite. Porque é isso geralmente que acontece. A criança fica com febre ali por 48 a 72 horas e depois ela vai te contar um segredo. Meia-noite ela vai te contar um segredo e aí a criança, depois do cessar da febre, ela amanhece toda pintadinha, cheia ali de exantema. Um exantema salmonado, maculopapular, róseo avermelhado, que acomete tanto o rosto quanto o tronco da criança. Então, só para a gente revisar, febre por 48 a 72 horas, para a febre e essa criança abre o exantema. E é isso que confere o seu nome de exantema súbito, porque parece que ele é meio do nada mesmo, né? Então a criança para de ter febre e logo em seguida ela amanhece toda pintadinha, toda vermelhinha. O exantema que está aqui nessa foto ele é até um pouquinho mais robusto do que a gente vê na prática. Na maior parte das vezes a gente vê um pintadinho um pouquinho mais discreto, tá? Então aqui até está um pouquinho mais florido do que a gente vê de costume. Complicações associadas ao exantema súbito. Lembra que a gente falou que as regrinhas do jogo eram agente etiológico, manifestações típicas mais comuns, que a gente comentou aqui um pouquinho, e agora a complicação. O herpes vírus do tipo 6 ele é frequentemente associado à crise convulsiva febril. Não se sabe exatamente o motivo, talvez pelo seu potencial de achar picos febris, né, de desencadear picos febris um pouquinho mais altos, mas ele é um agente muito frequente ali de crise convulsiva febril e nos imunossuprimidos pode causar inclusive encefalite. O mais importante para vocês lembrarem aqui é a crise convulsiva febril. Dani, beleza, você falou do exantema súbito e falou do eritema infeccioso e falou que os dois se confundem um pouquinho. Vamos falar então um pouquinho do eritema infeccioso, de como a gente vai ensinar para vocês um jeito fácil de diferenciar com uma história da carochinha. Então, calma, foco no processo que a gente vai chegar lá. O eritema infeccioso, por sua vez, ele é causado por um parvovírus, então parvovírus B19, um vírus de DNA. Provavelmente esse nome te evoque alguma memória de anemia falciforme, e é justamente isso. Ele é o vírus que causa a crise aplásica no paciente com anemia falciforme, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas ele é justamente o vírus que tem um tropismo ali por causar tanto uma doença exantemática, que é o eritema infeccioso, quanto um tropismo ali pela linhagem eritroide da medula. Então é um vírus que geralmente está associado a manifestações hematológicas, particularmente em pacientes que têm uma certa predisposição, como por exemplo os pacientes com anemia falciforme. A transmissão ela é via aérea, via gotículas, e a faixa etária mais comum difere do nosso pacientinho com exantema súbito. Então aqui não vai ser lactente. A faixa etária mais comum do eritema infeccioso é escolar e pré-escolar. Então pacientes de 5 a 15 anos. Então uma criança um pouquinho mais velha, uma criança que tem ali sua faixa etária pré-escolar e escolar. O mais comum é a distribuição dos pacientes em idade escolar. Nos extremos de idade aqui, dos 5 ao 15, já fica um pouquinho mais difícil. A gente vai ter a prevalência de outros vírus. A distribuição maior vai ser ali entre os 6 e 10 anos de idade. A replicação desse vírus é nos precursores de eritrócitos na medula óssea. Então, por isso que alguns pacientes acabam desenvolvendo-se complicações hematológicas, como, por exemplo, a crise aplásica no paciente com anemia falciforme. Como que é o quadro clínico? O quadro clínico ele também é bem frustro, bem inespecífico. É um paciente que ele vai ter o período de incubação, que vai ter o seu período de incubação de 4 a 14 dias no nosso paciente. O pródromo ele costuma ser frustro, com febre, com sintomas inespecíficos, uma cefaleia, uma artralgia, pode ter um pouquinho de mialgia também associado. Geralmente é um quadro super inespecífico, mas o que a gente vai ter de clássico vai ser o exantema. E aqui o exantema ele vai ser concomitante com as manifestações inespecíficas. Diferentemente do exantema súbito, que depois que a febre cessa, surge o exantema, aqui a gente vai ter tudo mais ou menos em paralelo. E é um exantema de disseminação crânio-caudal. Então o exantema em si ele tem 3 fases e a primeira é justamente o que a gente vê aqui nessa foto. Reparem que a idade das crianças é um pouquinho mais velha, então é um pouquinho mais atingindo ali a idade escolar, como a gente já comentou, e a gente tem esse achado bastante típico, que é um exantema de distribuição nessa região zigomática e malar, dando aquele aspecto de face esbofeteada. Então como se alguém chegasse e desse uma chinelada. Não fazendo apologia à violência infantil, tá bom, gente? Aqui é supostamente, metaforicamente, dando uma chineladinha aqui na bochecha, tá? Novamente, não façam isso em casa, por favor. Então a gente tem aqui
uma marca que é como se fosse uma face esbofeteada, né? Como se estivesse ali batido ali na bochecha da criança. Além da face esbofeteada, que é o nosso achado patognomônico, então lembrem disso aqui, eu costumo sempre fazer um paralelo com o Pikachu, para a gente não esquecer, o Pikachu que tem Pokémon que tem a bochecha bem avermelhadinha, a gente tem a disseminação desse exantema pelo tronco da criança. Então, um exantema também maculopapular, também discreto, avermelhado, um exantema mais brando, que tem até uma característica mais rendilhada, acometendo principalmente tronco e abdômen. Depois da resolução desse exantema, por alguns meses ou até anos, até mesmo depois da melhora inicial, essa criança ela pode ter alguma recidiva. Então é frequente da gente pegar no pronto-socorro, por exemplo, uma história de uma criança que teve um quadro super típico de eritema infeccioso e que semanas ou até meses depois, após exposição solar ou após exercício físico, por exemplo, acaba tendo a recidiva ali desse tipo de sintoma. Então não é infrequente que a gente pegue ali a associação com recidivas. Importante a gente ficar ligado nessas 3 fases do exantema do nosso eritema infeccioso. Outras manifestações do parvovírus B19 incluem uma poliartropatia, isso aqui é mais comum em paciente adulto, costuma fazer uma poliartropatia bastante importante, e a crise aplásica no nosso paciente com anemia falciforme, só para você não esquecer de onde está vindo esse nome aí, evocando na sua memória alguma sinapse que ficou mais ali latente, é por conta disso aqui. Parvovírus é um vírus que pode causar outro tipo de sintoma também, ok? Em pacientes rígidos, também pode causar anemia aplásica. Aqui a gente não vai chamar de crise aplásica. Crise aplásica é pertinente somente ao paciente com anemia falciforme. Aqui a gente vai chamar de anemia aplásica, embora na prática sejam quadros muito parecidos entre si. Em gestantes, pode causar a transmissão do parvovírus, pode causar hidropsia fetal também por anemia fetal. Então, o parvovírus ele acomete a medula óssea, acomete a produção de linhagens eritroides no feto e isso gera uma anemia severa que pode ocasionar, inclusive, hidropsia fetal, justamente por conta desse quadro anêmico, ok? E aí, para a gente resumir essas 2 doenças que a gente viu até agora, vou trazer aqui uma história da carochinha para vocês. Para quem não conhece, essa série aqui, esse GIF aqui é da série Friends. Para você que não conhece, talvez não dê tempo agora, nesse momento de pré-prova, vocês maratonarem, mas uma dica aí para vocês darem aquela desafogada entre uma prova e outra, 20 minutinhos de episódio, super curtinho, é bem legal para vocês darem aquela desafogada. Então, para você que não conhece, fica o convite, eu acho que a maior parte de vocês conhece. Aqui temos o Ross e a Mônica, que são 2 irmãos da série, e eu trago aqui uma metáfora para vocês, aqui só um exemplo de 2 irmãos que se dão muito bem na maior parte do tempo, mas que ocasionalmente acabam brigando um pouquinho, como qualquer irmão, né, gente? Eu sou irmão mais novo, eu sei, né, um beijo para as minhas irmãs, mas eu sou irmão mais novo, eu sei que o grande prazer dos irmãos é atazanar a vida dos irmãos, né? Então, a gente tem aqui uma metáfora para a gente traçar entre o eritema infeccioso e o exantema súbito. O exantema súbito, que foi a primeira doença que a gente viu, eu vou chamar como personagem de Roséola. Então, a Roséola vai ser a nossa irmã mais nova dessa metáfora. E o eritema infeccioso vai ser o nosso irmão mais velho, vai ser o parvo. Então, a Roséola, irmã mais nova do parvo, vive ali junto com ele, e eles acabam se dando super bem na maior parte do tempo. Mas, eventualmente, o parvo, que é o irmão mais velho, gosta de atazanar bastante, né? Então ele fica enchendo o saco da Roséola por cerca de 2 a 3 dias, que é o período máximo ali que ela aguenta. Então ele enche o saco dela, puxa o cabelo, rouba brinquedo, bota o pé para ela tropeçar, como bom irmão, né? Então ele fica enchendo o saco da Roséola por 2 a 3 dias. Nesse período de 2 a 3 dias, a Roséola vai esquentando, então ela vai ficando quente, de raiva, né? Ela não aguenta. Como todo ser humano, uma hora a gente explode. Então ela fica quente por 2 a 3 dias. Deu mais ou menos 2 a 3 dias, ela não aguenta mais, de tão quente que ela ficou, ela dá um tapa, dá um tabefe na cara do parvo. E o parvo fica com a bochecha toda avermelhada, né? Fica com a bochecha face esbofeteada. E a Roséola, apesar de tudo, ela é um ser humano comum, ela tem seus sentimentos. Então a raiva, no momento que ela desconta no parvo, dá lugar a uma vergonha. Então a Roséola, ela esfria, né? Então ela para de ficar quente, e ela fica vermelha de vergonha. Isso tudo para dizer que, vamos dar uma olhadinha nas histórias aqui no paralelo. A Roséola, ela fica 2 a 3 dias quente. Febre por 2 a 3 dias. Depois que essa febre cessa, depois que ela desconta a sua raiva no parvo, ela fica vermelha de vergonha e não fica mais quente. Então, basicamente, é a descrição do exantema surgindo subitamente após 2 dias de febre. O parvo, por sua vez, é a criança que acaba recebendo o tabef e fica ali com a sua face esbofeteada. Aqui é para você não esquecer mais. Tabelinha resumo, exantema súbito, doença de lactente, por isso a nossa Roséola, nessa metáfora, era a irmã mais nova. Herpes vírus do tipo 6 e o que vai ser típico vai ser a história. Febre alta por 2 a 3 dias, dando lugar a um exantema,
que surge após o cessar da febre. Não podemos esquecer da crise convulsiva febril. Já o eritema infeccioso pega crianças em idade mais velha, lembra que o parvo era nosso irmão mais velho, o parvovírus B19, e tem um pródromo frustro com um exantema bastante típico, bastante sugestivo, que cursa com a face esbofeteada. E alguns fatores, complicações associadas estão a recorrência no paciente que tem eritema infeccioso e em pacientes com comorbidades pode estar associado à crise aplásica, tá bom? São entidades, doenças diferentes, geralmente a gente não tem associação dessas manifestações, mas é o mesmo agente etiológico, beleza? Grande aposta para esse ano, escarlatina, uma manifestação da infecção pelo Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo A, que é o agente causal da amidalite bacteriana. Então a escarlatina geralmente é o ponto final de uma faringoamidalite bacteriana, que com o seu desenvolvimento, com a sua evolução, 24 a 48 horas após o início dos sintomas, o paciente ele surge com um exantema, que é um exantema um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Quando a gente fala de exantemas virais, a gente pode falar de exantemas morbiliformes, como os dos vírus que a gente viu até agora, e exantemas que têm a pele nesse aspecto descamativo, que acomete a pele inteira sem deixar áreas de pele sã. Então notem como esse exantema ele é bem mais difuso do que a gente viu até agora e ele tem um aspecto, talvez não dê para ver tão bem nessa foto, mas no paciente a gente vê a descrição de um aspecto descamativo, é como se a pele fizesse uma lixa. Esse é o exantema escarlatiniforme. Esse é o exantema típico da escarlatina. A escarlatina, na verdade, para ser mais preciso, o Streptococcus pyogenes, produz uma toxina eritrogênica que promove essas alterações aqui na pele. Então ele está causando doença lá na orofaringe ou colonizando a orofaringe, produzindo toxinas que, emitidas ali à distância, fazem esse aspecto exantemático aqui da pele. Alguns sinais semiológicos que podem aparecer na sua prova são o sinal de Pastia, que é a acentuação do exantema nas áreas de dobras. Então você olha, por exemplo, a fossa cubital do paciente, você vê uma acentuação do exantema nessa região. E o sinal de Filatov, Sinal de Filatov, não confundam com a face esbofeteada, que é uma palidez perioral com eritema malar. Às vezes parece muito, mas tem essa diferença, que aqui o sinal vai ser a palidez perioral, então é bem marcadinho, e não o eritema malar. Lá no eritema infeccioso a gente vê o eritema bem nessa região. Então pode ser que pareça um pouquinho para te confundir, mas são achados semiologicamente diferentes. E a língua e morango, que é o exantema da escarlatina, nada mais do que acometendo ali um enantema, acometendo a mucosa, fazendo um edema e hiperemia das papilas, conferindo à língua um aspecto como se fosse de um morango, que a gente vê aqui nessa foto. Então notem aqui as papilas edemaciadas e hiperemiadas, e frequentemente a gente vê, antes da instalação do morango bem avermelhado, um achado que é quase como se fosse uma saburra, também chamado de morango branco. Então geralmente começa como um morango branco, então as papilas edemaciadas e hiperemiadas, e depois evolui para toda a língua edemaciada e hiperemiada, como se fosse um morango. Aqui lembra bastante um morango. Beleza? Esse é um dos sinais semiológicos aí que a gente vê. Aqui a gente tem o sinal de Filatov, aqui a palidez perioral, e aqui a gente vê o sinal de Pastia, que é a acentuação do exantema na área das dobras. O tratamento basicamente vai ser erradicar a infecção estreptocócica e a gente pode fazer com benzetacil, por exemplo, penicilina benzatina em dose única, nas doses aí de 600 mil unidades até 25, 27 quilos, depende um pouquinho da literatura, e de 1.200.000 unidades para mais de 25 a 27 quilos. Isso aqui tem um certo conflito na literatura, tá bom? E aí uma segunda opção, caso o paciente não queira receber a injeção intramuscular, provou-se já que é efetivo para a erradicação do estrepto, a amoxicilina 50 mg quilo dia por 10 dias, geralmente em 2 tomadas é suficiente para você erradicar o estrepto do grupo A. A erradicação ela vai mais no sentido da gente evitar outras complicações associadas à infecção pelo estrepto, como por exemplo a febre reumática e a síndrome nefrítica, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Beleza? Por fim, falando um pouquinho, retomando os critérios da doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é uma das vasculites mais comuns da infância e a gente tem uma vasculite com predileção por vasos de médio calibre, particularmente as artérias coronárias. Critérios clássicos de doença de Kawasaki. Então a gente tem que ter um critério sine qua non, que é a febre persistente por pelo menos 5 dias. Não existe Kawasaki com febre por 1 dia, por 2 dias. Kawasaki precisa ter febre por pelo menos 5 dias, com pelo menos dos 4 dos 5 critérios que eu vou citar agora. Alteração de lábios e de cavidade oral, e entra tanto língua em framboesa, que é muito parecida, um pouquinho mais arroxeada, mas muito parecida com a língua que a gente viu agora, língua em framboesa da escarlatina, fissuras labiais e hiperemia de mucosas. Exantema polimorfo, geralmente é maculopapular, mas pode ser urticariforme, escarlatiniforme e assim por diante, mas é um exantema muito variável ali entre si, mais tipicamente maculopapular morbiliforme.
Linfadenopatia cervical unilateral, com mais de 1,5 centímetro de diâmetro. Então, palpa, o paciente tem um linfonodo grande em uma das cadeias cervicais. Hiperemia conjuntival não purulenta bilateral, paciente com os olhos avermelhados. E alterações de extremidades, ou edema de mãos numa fase mais inicial, ou descamação periungueal numa fase mais subaguda. Aí você olha para mim e fala assim, Dani, parecido com a escarlatina, mas aqui eu tenho características clínicas que não vão estar presentes na escarlatina, como a linfadenopatia, as alterações conjuntivais e a alteração de extremidades. No máximo, a escarlatina vai ter achados que podem parecer com os primeiros 2 critérios que eu citei, uma língua mais avermelhada e um exantema no corpo todo. Mas a gente não vai ter, por exemplo, linfadenopatia, não vai ter hiperemia conjuntival e não vai ter alteração de extremidades. Basicamente o que a gente vai ter vai ser isso aqui. Hiperemia conjuntival não secretiva, não há secreção nessa hiperemia conjuntival, edema de mãos e pés numa fase mais aguda, língua em framboesa, notem o caráter mais arroxeado dessa linguinha, e uma descamação periungueal que equivale a uma alteração de extremidades em sua fase mais tardia. Para a gente poder lembrar desses critérios clássicos, né, eu vou trazer aqui para vocês uma memória. Também trouxe Friends ali na referência anterior, mas agora eu vou trazer os Power Rangers, né? Eu era fanzaço dos Power Rangers, trouxe aqui para a gente lembrar deles, que no momento que eles vão combater ali o vilão, vão formar o Megazord, eles falam assim, é hora de morfar. E eu trouxe 5 Power Rangers aqui, não de uma forma inocente, eu não sou inocente nem bobo. Eu trouxe 5 aqui para a gente simbolizar cada um sendo um dos critérios da doença de Kawasaki. Então, para lembrar do Kawasaki, a gente vai lembrar da hora de morfar. Só que o verbo morfar tem 6 letras, então eu vou ter que tirar uma delas aqui. A gente vai falar que é hora de morfar. Por que hora de morfar? Mãos e pés edemaciados, para a gente lembrar das alterações de extremidades. Olhos vermelhos, para lembrar das alterações oculares. Rache, exantema, polimorfo. O F de framboesa, para a gente lembrar da língua em framboesa. E o A de adenomegalia cervical unilateral, geralmente com mais de 1,5 centímetro. Isso aqui é o Kawasaki clássico que vai aparecer na sua prova. É hora de morfar. Mãos e pés edemaciados, olhos vermelhos, rache polimorfo, língua em framboesa e adenomegalia cervical unilateral. Relembrando, eu preciso ter o critério sine qua non, febre por pelo menos 5 dias, com pelo menos 4 de 5 desses critérios aqui para fechar o Kawasaki clássico. E se eu preencher 3 dos critérios, 2 dos critérios, aí eu entro no fluxograma do paciente com Kawasaki incompleto ou atípico. Quando eu tenho um paciente que tem febre por mais de 5 dias, com 2 ou 3 critérios dos anteriores, ou um paciente que tenha febre por 7 dias sem nenhuma outra explicação, eu posso estar diante de uma doença de Kawasaki que não fechou todos os critérios. E aí eu tenho que partir para o laboratório para me ajudar a diagnosticar esse paciente. Então eu vou colher primeiro provas inflamatórias, e não existe Kawasaki sem elevação de provas inflamatórias. Então se eu tenho provas inflamatórias diminuídas, ou seja, um VHS menor do que 40 ou um PCR menor do que 3 mg por decilitro, eu já interrompo o meu segmento, porque não existe Kawasaki sem elevação de provas inflamatórias a priori na literatura. Então, se o VHS for maior do que 40 e PCR maior do que 3, eu preciso de 3 ou mais critérios dos que estão aqui no fluxograma de Kawasaki atípico. Anemia para a idade, elevação de TGO ou ALT, plaquetose maior do que 450 mil, piúria, leucocitúria estéril, ou seja, na ausência de infecção urinária, na ausência de urocultura positiva, por exemplo, leucocitose acima de 15 mil e hipoalbuminemia. Então, 3 deles eu vejo no hemograma, anemia, plaquetose e leucocitose, um sumário de urina me revelando uma piúria estéril, elevação de TGO ou ALT e albumina menor do que 3, beleza? Ou alterações ecocardiográficas. Então, se eu tiver 3 ou mais desse aqui, na vigência desses critérios clínicos, ou se o meu eco estiver alterado, eu já tenho indicação de tratar esse paciente como doença de Kawasaki, mas aqui é um Kawasaki incompleto ou atípico. Isso aqui raramente cai, tá? Mais importante que vocês saibam como que eu vou caracterizar o Kawasaki típico, o Kawasaki completo, clássico, beleza? Mas vamos falar do tratamento, que é o mesmo para os dois. Primeira linha de tratamento, imunoglobulina endovenosa, precocemente, para a gente prevenir a principal complicação do Kawasaki, que são os aneurismas coronarianos. Além disso, a gente vai utilizar o AS, o ácido acetil salicílico, em doses bem elevadas, de 30 a 100 mg quilo dia. Habitualmente a gente vai usar ali em torno de 50 a 80 mg quilo dia, que auxilia também num potencial anti-inflamatório e ajuda na diminuição da chance de formação dos aneurismas coronarianos.
A gente mantém isso até normalização das provas inflamatórias, mas depois que o paciente fique afebril, eu reduzo a dose praticamente em 10 vezes. Então, começo com essa dose mais elevada, depois que o paciente fica febril por 48 horas, eu reduzo a dose até normalização das provas inflamatórias. Isso no paciente sem aneurisma. Se ele tiver aneurisma, eu vou manter por um período um pouquinho mais prolongado. Beleza? Vamos ver uma questão para vocês verem como cai na prova do Einstein. Trouxe aqui uma questão de 2022, de um lactente de 8 meses, então aqui você já vê, já faz uma boa seleção, bom afunilamento das hipóteses diagnósticas, que teve um quadro de febre diária de 38,5 a 39 a 5 dias e irritabilidade. A 1 dia, apresenta manchas rosadas em tronco que se espalharam para os membros e não apresentou nenhum outro sintoma. Está se alimentando normalmente e está afebril desde ontem. Ou seja, tem um relato de 5 dias, há 5 dias iniciou a febre, mas está afebril há 1 dia. Então tem mais ou menos 4 dias de febre, está afebril há 1 dia. Ao exame físico apresenta-se em bom estado geral, otoscopia com leve hiperemia bilateral, orofaringe sem alteração e exantema maculopapular não coalescente sem descamação, em tronco, raiz dos membros e discreto em face, e o restante do exame físico sem alteração. Dentre os agentes etiológicos abaixo, o mais provável nesse caso é... Então notem aqui que é um paciente que ele teve o surgimento do exantema concomitante ao período que ele ficou sem febre. Ele está afebril desde ontem e ele também há 1 dia, então também desde ontem, começou com manchas rosadas em tronco e membros. O enunciado não foi bonzinho em falar para você que isso foi concomitante. Cabia a você destrinchar na anamnese, destrinchar nas informações que isso surgiu de forma concomitante, de forma contínua. Então a gente tem aqui um quadro de roséola, de exantema súbito. Nossa resposta correta era a alternativa C, herpes vírus do tipo 6. Beleza? Lembrem aqui do principal diagnóstico diferencial, que é o parvovírus humano B19, o eritema infeccioso. Porém, a gente tem um quadro num paciente mais velho com face esbofeteada. Não era o que a gente tinha aqui nessa questão. Por isso que eu comentei com vocês que a faixa etária em si vai ser o primeiro fator para a gente poder ajudar a definir a nossa hipótese diagnóstica. Beleza? Vamos passar para o próximo, aqui um pouquinho mais bateu, levou, alguns macetinhos para a gente lembrar dos marcos de crescimento e desenvolvimento na infância e na adolescência. O Einstein gosta muito de cobrar alguns referenciais do que é esperado no crescimento de peso, estatura e perímetro cefálico no nosso paciente, então a gente vai revisar particularmente o ganho ponderal no primeiro ano de vida, que é uma boa referência para você conseguir acertar a sua questão. Começando pelo peso, a gente tem uma expectativa que o paciente recém-nascido ele perca peso antes de começar a ganhar. Então é esperado que o recém-nascido, por desidratação, menor ingesta de leite até conseguir engrenar na amamentação e também consumo de tecido adiposo marrom, ele perca mais ou menos 10% do seu peso de nascimento, que pode se arrastar ali até o 10º ou 14º dia de vida. A maior parte das referências coloca 10 a 14 dias de vida. Então esse paciente nasceu, por exemplo, com 3 quilos, é esperado que ele perca até 10% do seu peso até 10, 14 dias de vida. Então, mais ou menos com 10 a 14 dias de vida, ele esteja no máximo ali com 2,7 kg. Passado esse período, ele começa a recuperar peso no ritmo que está aqui no primeiro trimestre de vida. É um ritmo decrescente, então ele começa ganhando mais peso nos primeiros trimestres e vai reduzindo essa velocidade de ganho de peso até chegar mais ou menos ali no terceiro e quarto trimestres, no segundo semestre de vida, com um ganho de peso de 10 a 15 gramas por dia. Então, mais ou menos no primeiro trimestre, esse lactente ele vai ganhar 30 gramas por dia. No segundo trimestre, 3 a 6 meses de vida, 20 gramas por dia. E no terceiro e no quarto trimestres, portanto no segundo semestre, ele vai ganhar cerca de 10 a 15 gramas por dia. De uma forma prática, a gente tem que ele vai duplicar o peso de nascimento aos 4 meses e triplicar o peso de nascimento aos 12 meses de idade. Então, uma criança que nasce com 3 quilos, por exemplo, com 4 meses, é esperado que ela tenha cerca de 6 quilos. E com 12 meses, é esperado que ela tenha cerca de 9 quilos, justamente por conta desse ritmo decrescente aqui de crescimento do peso. A mesma coisa acontece com a estatura. A gente vai ter um ritmo de crescimento decrescente. O primeiro ano de vida é o momento que a criança ganha mais velocidade de crescimento, tirando o período intrauterino, que ela sai de 0 para mais ou menos 50 centímetros ao nascimento. Então, no primeiro ano de vida, a criança ganha cerca de 50% da sua estatura de nascimento, do seu comprimento de nascimento. Então, ganha mais ou menos 25 centímetros. Isso desacelera progressivamente. No segundo ano, desacelera pela metade, então cerca de 10 a 12 centímetros em um ano.
Terceiro ao quarto ano de vida desacelera ainda mais, 7,5 a 8 centímetros por ano. E dos 4 anos até a puberdade você atinge o seu nadir de crescimento. Porém, ele não deixa de acontecer, isso é importante. Então, cerca de 5 centímetros por ano de velocidade de crescimento é a velocidade de crescimento mínima que a gente vê na criança pré-puberal. E aí, chega na puberdade e tem o estirão puberal para chegar ali na altura alvo dada ali pelo canal familiar da nossa criança. E por fim, o perímetro cefálico, dei um exemplo ali quando eu estava comentando no início da nossa aula, de uma questão que falava sobre o perímetro cefálico no lactente. Então, o lactente, no seu nascimento, ele tem cerca de 35 centímetros, vai ganhar mais ou menos 2 centímetros por mês no primeiro trimestre, mais ou menos 1 centímetro por mês no segundo trimestre e mais ou menos meio centímetro por mês do terceiro ao quarto trimestres, dando um total de 12 centímetros no primeiro ano de vida. Naquela questão que eu citei para vocês como exemplo, esse paciente ele ganhava um pouco menos do que essa velocidade de crescimento, e isso resultava em um perímetro cefálico abaixo do que era esperado para esse paciente. O que a gente tinha era um fechamento precoce de estruturas cranianas, também chamado de craniossinostose. Por último, não menos importante, só para retomar aqui as fontanelas, a gente tem a idade de fechamento esperada das fontanelas, anterior mais ou menos até os 2 anos de vida, mas a maioria fecha dos 9 aos 15 meses de vida, a maior parte chegou no primeiro aninho de vida com ela já fechada, e a posterior fecha bem precoce, a posterior fica mais ou menos nessa região aqui, e a anterior fica mais ou menos nessa região. A posterior, ou lambidoide, fecha mais precocemente, cerca de 0 a 3 meses de vida. E agora uma dica de prova, Então, como Einstein gosta bastante de utilizar ali as medidas antropométricas, gráficos assim por diante, se você vê que essas medidas antropométricas estão cruzando os Z-scores ou cruzando os percentis, possivelmente você está diante de um diagnóstico patológico e não de uma variante benigna de crescimento, ganho de peso ou de perímetro cefálico. Então, muita atenção aqui nos gráficos que o Einstein trouxer para você não comer bola nesse diagnóstico, beleza? Por fim, o IMC. E aqui vou dizer para vocês que tem uma coisa que confunde muito vocês e eu vou trazer de uma forma lúdica aqui, cantando para vocês. Sim, você vai me ver cantar nessa aula que vos fala. O IMC ele é uma variável que a gente usa até os 19 anos, porém eu tenho uma divisão de interpretação com relação ao Z-score. Primeira coisa, a gente vai combinar aqui de ignorar essa linha aqui, essa coluna, perdão, dos percentis, porque a maior parte das provas vai cobrar o Z-score, o desvio padrão, beleza? Então a gente vai ignorar um pouquinho aqui essa coluna dos percentis, para facilitar nossa memorização. A classificação para o IMC, ela funciona de uma forma para os pacientes de 0 a 5 anos e de outra forma para os pacientes de 5 a 19 anos, particularmente quando a gente fala de IMCs mais elevados. Para os IMCs de magreza, a classificação é a mesma. Z-score menor do que -3, magreza acentuada. De -3 a -2, magreza. E de -2 a +1 é o que é considerado adequado. Então, só para a gente retomar, -2 a +1 de Z-score, adequado ou eutrofia, -2 a -3, magreza, e menor do que -3, magreza acentuada. Então, vamos supor que eu tenho aqui o Z-score -2, o -1, -2 e -3. Aqui, a gente vai ter até o -2, eutrofia, adequado, do -2 ao -3 a gente vai ter a magreza, e abaixo do -3, magreza acentuada. O negócio enrosca um pouquinho quando a gente vai falar dos IMCs mais elevados, que eu tenho uma classificação para o paciente menor de 5 anos e outra para o paciente maior de 5 anos. Primeira coisa, não existe obesidade grave para o paciente menor de 5 anos. Já para o de 5 a 19 anos, existe. E outra coisa, a gente tem uma classificação a mais que vai empurrar essa classificação para baixo, que vai ser o risco de sobrepeso no paciente menor de 5 anos. Então vamos andando a escadinha. Paciente de 0 a 5 anos, Z-score de IMC de +1 a +2, risco de sobrepeso. +2 a +3, sobrepeso. E o nosso terceiro degrau, maior do que +3, a gente vai chamar de obesidade. Isso para o menor de 5 anos. Para o maior de 5 anos, de 5 a 19 anos, não há essa classificação de risco de sobrepeso. Então, o que era risco vira sobrepeso, primeiro degrau, segundo degrau, obesidade, e o terceiro degrau, obesidade grave. Muita atenção nisso aqui, que é a nossa classificação de acordo com a faixa etária. Risco de sobrepeso e obesidade, vira sobrepeso, obesidade e obesidade grave no paciente maior do que 5 anos. E aí eu trago aqui para vocês a nossa música, que é o crescimento baseado em evidências. Evidências científicas? Não, evidências do Chitãozinho e Chororó. Então é essa música que eu vou trazer hoje para vocês não esquecerem mais do que é cada uma das classificações. Limpar até aqui
a minha voz para poder fazer um The Voice aqui com vocês. IMC na sua consulta, do menor de 5 anos, Z mais 1 é só um risco, Z mais 2 é sobrepeso, quando cresce é outra vida, mais que 2 é obesidade, meu irmão. Orienta e presta muita atenção. Segura aí. Aqui a gente tem a primeira parte do refrão. IMC na sua consulta, do menor de 5 anos, Z maior do que mais 1 é só um risco. Só um risco, porque na verdade tem um risco de esse paciente evoluir com outras comorbidades associadas, sobrepeso, obesidade, enfim. Mas é só um risco, tá bom? É só para vocês não esquecerem. Só um risco bem entre aspas. Z mais 2 é sobrepeso. Então, IMC na sua consulta, do menor de 5 anos, Z mais 1 é só um risco, entre aspas. Z mais 2 é sobrepeso. E aí, ó, quando cresce é outra vida. Mais que 2 é obesidade, meu irmão. Z mais 1 é sobrepeso, Z mais 2 é obesidade. Orienta e presta muita atenção. Então vamos cantar de novo, agora sabendo da teoria? IMC na sua consulta, do menor de 5 anos, Z mais 1 é só um risco, Z mais 2 é sobrepeso, quando cresce é outra vida, mais que 2 é obesidade, meu irmão. Orienta e presta muita atenção. Eu não podia deixar vocês sem o refrão. Diz que é verdade, não é vaidade, a pede fica bem mais fácil assim. Olha, eu sei que você cantou na sua casa, então eu vou te aplaudir. Eu não vou me aplaudir porque eu sou modesto, mas eu vou te aplaudir porque agora você consolidou esse conhecimento. Beleza? Já cantamos, já brincamos, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento. A minha ideia não é ficar falando, destrinchando o desenvolvimento, é para te dar dicas práticas ali do que saber em cada faixa etária do que é esperado. Antes de tudo, o desenvolvimento de um paciente prematuro às vezes cai como pegadinha para você na questão. Paciente prematuro, avalie o desenvolvimento desse paciente prematuro. Não se esqueçam que para o prematuro a gente tem que sempre usar a idade corrigida. Corrigida para quê? Corrigida para a sua idade gestacional de nascimento. O paciente prematuro, a gente tem que ter uma certa paciência com ele, porque ele de certa forma, entre aspas, né, cronologicamente falando, tá, gente? Super cronologicamente, matematicamente falando. Ele perdeu, entre aspas, o tempo que ele estaria ali de maturação e de desenvolvimento intraútero. Então, um paciente que nasceu, por exemplo, de 30 semanas, ele perdeu 10 semanas do que estaria ali se crescendo e se desenvolvendo no intraútero. Paciente de 32 semanas perdeu, entre aspas, 8 semanas. Então, a idade corrigida nada mais é do que a gente considerar essa diferença do que faltou para o paciente chegar na idade gestacional, que seria o esperado ao nascer no termo, né, 40 semanas, colocando em consideração a sua idade atual. Então, um paciente, por exemplo, de 32 semanas, que está agora com uma idade cronológica, uma idade, né, corrida a partir do seu nascimento, de 3 meses, a sua idade gestacional corrigida vai ser a idade atual, nosso exemplo de 3 meses, menos o que faltaria para ele chegar em 40 semanas. 40 semanas menos 32 semanas, 8 semanas, que dá mais ou menos 2 meses, né? 8 semanas dá mais ou menos 2 meses. Então, 3 meses menos 2 meses, a idade corrigida desse paciente seria ali de 1 mês de vida, certo? Então, a gente coloca ali, aqui até deixei um exemplo diferente, né? 4 meses, com idade gestacional a nascer de 32 semanas, a gente vai fazer essa subtração. Esse paciente, 40 semanas menos 32, que seria o que ele faltaria ali para ele chegar no termo, na idade gestacional termo, a gente vai ter um desconto ali de mais ou menos 2 meses, sua idade gestacional corrigida vai ser ali de 2 meses e a gente vai usar isso para cálculo do seu ganho esperado de peso e também para o que seria esperado para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Lembrete muito importante, a gente não utiliza isso para a imunização. Imunização é na idade cronológica. Aqui, crescimento e desenvolvimento, essa parte da nossa aulinha de hoje, vai utilizar no paciente prematuro a idade corrigida, beleza? Aqui eu vou trazer para vocês uma revisão do que é mais esperado das habilidades motoras. Destaque aí nas suas anotações tudo que está com um coraçãozinho, que é o principal que vocês vão guardar. Então, mais ou menos no primeiro para o segundo mês de vida, o paciente ele começa a ter a aquisição da sustentação cervical, elevar a sua cabeça. Do segundo mês de vida em diante, ele começa a ter um padrão extensor das mãos, começa a abrir um pouco mais as mãos. Se você olhar a mão do recém-nascido, ela fica a maior parte do tempo fechadinha, exceto quando você coloca alguma coisa na palma da mão,
que você ativa o reflexo palmar e aí ele abre e fecha ali essa mão. Então, do segundo mês em diante, ele começa a ter um padrão mais extensor ali dos dedos, começa a abrir um pouco mais as mãos e do segundo para o terceiro mês segurar objetos de forma voluntária, não mais reflexa. Do segundo para o terceiro mês, se você deixa esse pacientinho de bruços, a sustentação cervical já adquirida permite que ele levante a cabeça. Então fica como se fosse uma tartaruguinha assim, né? Você deixa ele de bruços e ele vai levantar ali o seu pescoço. Do quarto mês em diante, ele vai levar objetos até a boca, uma fase de experimentação oral. A criança começa a conhecer o mundo através de colocar objetos pela boca. E também no quarto mês em diante, você tem uma aquisição de musculatura axial. Então essa criança começa a mudar de posição, rolar de um decúbito para o outro. Isso aqui vai ser melhor aperfeiçoado no sexto mês de vida e isso inclusive faz um link com uma orientação que a gente dá na puericultura, que é do berço seguro, da gente deixar o paciente em posição supina até mais ou menos o sexto mês de vida, que é quando ele adquire a possibilidade de rolar de posição, caso ele esteja pronado ou supinado. Isso começa no quarto mês de vida, mas se consolida melhor no sexto mês de vida. No segundo semestre, a gente tem a aquisição da habilidade de sentar com apoio do sexto ao oitavo mês de vida, uma aquisição motora fina de transferir objetos entre as mãos também do sexto ao oitavo mês de vida, e sentar sem apoio, vocês viram que está numa faixa etária concomitante, do sexto ao oitavo mês de vida. Essa habilidade de sentar com e sem apoio é muito fluida entre as crianças, mas a maior parte delas faz uma transição rápida entre essas habilidades. E a caderneta da criança, que é o referencial que a gente utiliza aqui, mesclado um pouquinho ali com a escala de Denver, coloca idades muito próximas para fazer essa transição. Engatinhar do sétimo ao nono mês, e aí eu coloquei um asterisco aqui porque engatinhar não é uma habilidade obrigatória para o desenvolvimento neuropsicomotor, mas nos ajuda a entender mais ou menos qual faixa etária aquela criança se encontra. Ele começa a andar com apoio a partir do nono mês de vida, então chegando bem ali no final do 11º, início do primeiro aninho de vida, e a pinça completa, que é uma pinça dedo-dedo, a gente tem esse movimento aqui de fazer a pinça, ao redor ali do nono ao 12º mês de vida. As bancas gostam muito desse movimento de pinça, tá? O movimento de pinça, ele começa uma pinça mais primitiva, então uma pinça dedo-mão em torno ali do 7º mês de vida, e essa pinça completa, dedo-dedo, vai ser mais ou menos do nono ao 12º mês de vida. Isso é uma aquisição de habilidade motora bastante fina que a criança vai utilizar para manipular, manusear objetos. Seguindo aqui no nosso finalzinho da nossa escala de desenvolvimento, essa criança vai começar a andar sem apoio ali do 13º, então após o primeiro ano de vida, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, até 1 ano e 3 meses. E andar para trás, né, que é uma habilidade importantíssima, né? A gente tem a partir ali do 15º mês de vida, então a partir de 1 aninho e 3 meses de vida. Guardem tudo isso aqui que eu deixei com coração para vocês. E aí eu tenho uma forma lúdica também da gente lembrar, que vai ser recordar ali a Rainha dos Baixinhos, né? Literalmente, que show da Xuxa é esse? A gente vai pegar e traçar algumas linhas de acordo com aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé. Daí o nosso referencial da Rainha dos Baixinhos. Cabeça, ombro, joelho e pé. Mas entre ali o ombro e o joelho, a gente vai ter um passo intermediário que não tem na música original, que é o quadril. Então vai ser cabeça, ombro, quadril, joelho e pé, joelho e pé. E entre cada um desses pontos, cabeça, ombro, quadril, joelho e pé, a gente vai ter um intervalo de mais ou menos 3 meses. Então, cabeça, ombro, 3 meses. A gente vai ter a sustentação da região cervical. Ombro, quadril, mais 3 meses. 6 meses ali chegando no quadril. Para a gente lembrar que a criança tem o ganho da musculatura axial. Consegue mudar ali de decúbito, rolar, por exemplo. Quadril, joelho, é para a gente não esquecer que essa criança pode engatinhar. Não é que ela vai obrigatoriamente engatinhar, mas ela pode engatinhar e pode sentar. Então, ali aos 9 meses, mais ou menos, é quando a criança engatinha. E joelho, pés, é para a gente não esquecer que nesse intervalo a criança começa a andar com apoio. Sem apoio, em torno ali do 15º mês de vida no máximo, essa criança já vai estar andando com apoio. Para não esquecer, lembra aqui que no aniversário de 1 aninho da criança, geralmente ela não vai estar andando sozinha ali pelo buffet, correndo, brincando, cantando parabéns. Ela vai estar sempre acompanhada de um adulto, né? Lembra das fotos de aniversário de 1 aninho? A criança está andando sempre acompanhada de um adulto ali apoiando. Você não vê a criança, dificilmente você vê a criança andando ali livremente, por causa justamente dessa cronologia de aquisição de habilidades, beleza? Se você esquecer tudo de desenvolvimento neuropsicomotor e lembrar dessa figura, você vai acertar a sua questão. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Só um recordatório aqui é para a gente só fazer um checklist mental. 2 meses a criança observa um rosto.
segue objetos ultrapassando a linha média, então se você coloca um chocalho ali na frente dela, ela segue o objeto ultrapassando a linha média, reage a sons e eleva a cabeça e os ombros quando está em prona, quando está de bruços. 4 meses ela segue completamente o olhar até 180 graus, então você deixa ela deitadinha, brinca com ela e ela vai seguindo a 180 graus. Grita, vocaliza, gritando. Sustenta a cabeça, sustenta a região cervical até um pouquinho antes, né? Mas aqui já tem sustentação cervical completa. E agarra brinquedos colocados em sua mão, que ela segurar objetos de forma voluntária. 6 meses ela tenta alcançar brinquedos à sua visão, procura objetos fora do seu alcance, volta-se para um som, então se você estala o dedo, a criança vai virar em direção ao som, e rola no leito. Lembra? Cabeça, ombro, quadril, joelho e pé. 9 meses transmite objetos de uma mão para outra, começa aqui a fazer o movimento de pinça, lembra que eu falei para vocês? Pinça, polegar, dedo, uma pinça mais primitiva, segurando assim, mais ou menos. Senta-se sem apoio, brinca de esconde-achou e começa a ter um comportamento de estranhamento, preferindo pessoas de seu convívio. Aqui a consulta de puericultura fica um pouquinho mais difícil de ser feita, né? Quem tem ali a vivência de fazer consultas nessa idade, ou quem tem filhos, irmãos, sobrinhos nessa idade, sabe que é um pouquinho mais difícil. 12 meses bate palmas e acena, né? Lembra do parabéns ali no aniversário de 1 aninho da criança. Combina sílabas na sua fala, fica em pé e faz a pinça completa, polpa a polpa, mais ou menos assim. E segura copo ou mamadeira de forma bem mais segura, beleza? 15 meses começa a falar as primeiras palavras completas e dá os seus primeiros passos sem apoio. 18 meses anda sem apoio tranquila, rabisca papéis, obedece a ordens, quando quer, e nomeia objetos. 24 meses sobe escadas, corre, formula frases simples com verbo, dá água, quer papar, quer passear, quer água, por exemplo, e retira vestes ali com uma certa ausência mais de dificuldade, beleza? De tudo isso, o que a gente vai lembrar mais é a nossa figura do bebezinho, que são os marcos motores grossos, e eu vou mostrar para vocês que isso ajuda muito através de uma questão do Einstein também de 2022, uma criança do sexo masculino com 11 meses de idade, avaliada quanto ao seu desenvolvimento na consulta de rotina. A mãe perguntou ao pediatra se está com desenvolvimento adequado, e aqui você vai considerar que essa criança já atingiu os marcos do desenvolvimento esperados nas idades anteriores. Então, nesse momento, para que o seu desenvolvimento seja considerado normal, espera-se que ele faça o quê? Vamos dar um panorama aqui nas alternativas. Imite gestos, faça a pinça e ande com apoio. Mostre o que quer, coloque blocos na caneca e ande sem apoio. Mostre o que quer, empilhe 3 blocos e ande sem apoio. Imite gestos, coloque blocos na caneca e fique parado em um pé só. Vocês me ouviram falar de blocos em caneca em algum momento aqui? Não, né? É importante para a gente avaliar isso? É importante para a gente avaliar isso na consulta de puericultura. Mas o que a gente quer aqui é facilitar a vida de vocês. Vamos lembrar dos marcos do desenvolvimento. A criança vai andar sem apoio com que idade? Mais ou menos 15 meses. Lembra que ela vai ter ali no seu primeiro aninho de vida, no aniversário de 1 aninho, andando com apoio ali no nosso mnemônico cabeça, ombro, quadril, joelho e pé. Então, só de avaliar isso, eu já consigo excluir a alternativa B e C. E a alternativa D, muito mais, porque uma criança, para ficar parada em um pé só, ela precisa andar bem sem apoio. Então, se eu conseguir excluir a alternativa B e C, lembrando que ela anda sem apoio somente com 1 ano e 3 meses, eu consigo tranquilamente excluir a alternativa D. Portanto, nossa resposta correta, mesmo que você esqueça tudo de desenvolvimento neuropsicomotor e lembre somente de motor grosso, você iria marcar a alternativa A tranquilamente. Beleza? E para a gente finalizar, o nosso último tópico serão as imunizações, também de uma forma bem direcionada, com o que mais vocês precisam saber para a prova do Einstein, mais fresquinho na cabeça. Primeiro de tudo, as atualizações dos últimos 4 ou 5 anos. Primeiro, relativamente recente, a gente teve a atualização do reforço da febre amarela aos 4 anos de vida. Agora a gente tem 2 doses no esquema vacinal da febre amarela, uma aos 9 meses e a outra aos 4 anos de idade, e isso aqui surgiu mais ou menos de 2019 para 2020. Depois, em 2020 para 2021, a gente teve o surgimento da vacina meningo-ACWY, que protege contra os sorotipos A, C, W e Y do meningococo. Antigamente ela era oferecida somente no particular, agora tem no SUS para pacientes de 11 a 14 anos de idade. Em sua nota original, sua nota técnica original, a gente tinha
dos 11 aos 12 anos de idade, mas a gente teve um aumento, uma ampliação dessa faixa etária agora em 2024 para 14 anos de idade. Então temos dos 11 aos 14 anos de idade um reforço da vacina meningo ACWY. Ampliação da vacina contra HPV para adolescentes de 9 a 14 anos de idade, mais ou menos também na mesma época, ali 2021. Vacina contra a Covid-19 entrando no PNI agora em 2024, de vacinação de rotina. E também agora em 2024 a gente teve a substituição da polio oral, da VOP, pela VIP na vacinação de rotina dos 15 meses, que teríamos normalmente hepatite A, DTP, tetraviral e aí a vacina contra a poliomielite, que até 2024 nessa etapa, nos 15 meses, era VOP e esse ano virou VIP. E a vacina aos 4 anos deixa de existir, a vacina VOP aos 4 anos deixa de existir. Anteriormente a gente tinha varicela, DTP e febre amarela, mais a VOP, e agora a gente tem a exclusão da VOP ali nesse momento aos 4 anos de vida. Então, imunização contra polio para aos 15 meses de vida com uma dose de VIP. Não temos mais a VOP no calendário vacinal de rotina. E por último, mas não menos importantes, temos a vacina contra a dengue, surgida agora em 2024, e a transformação da vacina contra o HPV em dose única, também agora em 2024. São as atualizações mais recentes que você vai precisar fazer. Um comentário sobre a vacina da dengue, oferecida dos 10 aos 14 anos de vida em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Beleza? É importante saber, vacina Qdenga pode cair na sua prova. O que mais? Algumas contraindicações vacinais específicas. Eu vou passar aqui por alguns tipos de vacina e alguns tipos ali de contraindicações que mais caem na sua prova. As principais contraindicações, alguns imunizantes específicos. BCG, vacina contra tuberculose, contraindicada para pacientes com menos do que 2 quilos. Contraindicadas, adiadas em pacientes contactantes de tuberculose bacilífera, nos quais adiamos a vacinação e fazemos a quimioprofilaxia. E por ser uma vacina viva atenuada, contraindicada para pacientes portadores de imunodeficiência primária ou adquirida. DTP, contraindicada para pacientes que tiveram evento adverso grave, dos quais o mais frequente é o episódio hipotônico hiporresponsivo, e a gente substitui na imunização posterior, na próxima dose, por DTP acelular, para tirar o componente pertussis extremamente reatogênico da jogada. Vacina oral contra polio, VOP, por ser uma vacina viva atenuada, contraindicada para pacientes imunossuprimidos, porém agora não teremos mais ela no calendário vacinal. Contraindicadas para contactantes de HIV, pela excreção do vírus vacinal nas fezes, podendo transmitir para comunicantes de paciente com HIV. E história de polio vacinal associada à dose anterior. Rotavírus também cai bastante no Einstein. É uma vacina que ela tem algumas contraindicações muito frequentes, dentre as quais doenças gastrointestinais crônicas, malformações congênitas do trato digestivo, corrigidas ou não, ou história prévia de invaginação intestinal. A vacina contra rotavírus pode causar uma hiperplasia linfóide na mucosa intestinal e pode precipitar intussuscepção. As formulações mais recentes é muito mais raro, mas as formulações mais antigas tinham esse tipo de evento adverso, então classicamente isso aí virou contraindicação. Particularmente mais importante saber das malformações congênitas e da história prévia de invaginação intestinal. Fundamental lembrar que a rotavírus é uma vacina que tem uma faixa etária limite. A primeira dose pode ser administrada até 3 meses e 15 dias de vida e a segunda dose até no máximo 7 meses e 29 dias de vida. Da mesma forma, é uma vacina viva atenuada, então deve ser contraindicada em pacientes imunossuprimidos. Mais importante dessas três é a faixa etária preconizada. Primeira dose até 3 meses e 15 dias, então se chegar um paciente com 4 meses e 15 dias, não vai poder receber a vacina contra rotavírus. E segunda dose, 7 meses e 29 dias. Beleza? E a terceira indicação especial, na verdade, calendários especiais que a gente vai trabalhar são os pacientes imunossuprimidos, que via de regra têm contraindicação a receber vacinas vivas atenuadas, virais ou bacteriana, como no caso da BCG. Na prova, a gente vai lembrar principalmente dos pacientes com imunodeficiências congênitas, com erros inatos da imunidade. Particularmente, o exemplo maior vai ser o SCID, a imunodeficiência combinada grave, uma das imunodeficiências detectadas no teste do pezinho, no TREX e CREX. E uma outra forma que a gente vê frequentemente nas provas, e aí fazendo uma intersecção com outro foco que o Einstein gosta muito de cobrar, que são as glomerulopatias, são os pacientes, por exemplo, que tenham síndrome nefrótica,
que a gente vai imunossuprimir de forma terapêutica, usando um corticoide, por exemplo. Mas não é qualquer corticoide que vai imunossuprimir meu paciente. Precisa ser um corticoide enteral, então uma prednisona, por exemplo, utilizada em doses maiores do que 2 mg quilo dia, ou maior ou igual a 20 mg dia total, por período, por um tempo maior do que 14 dias. Então precisa ter a via certa, uma via enteral ou parenteral, por exceção, mas geralmente vai ser enteral. E uma dose adequada, uma dose necessária para imunossuprimir, maior ou igual a 2 mg quilo dia, e um tempo adequado maior ou igual a 14 dias. Não vai ser o paciente com uma crise asmática que usa por 5 dias, por exemplo. Aqui o exemplo máximo que pode cair no Einstein vai ser um paciente com síndrome nefrótica, que vai utilizar corticoide aí por um período bem mais prolongado do que esses ditos 14 dias, beleza? Para finalizar, eventos adversos da BCG que costumam cair bastante na prova do Einstein. Então, a evolução natural da cicatriz da BCG passa por um estágio total de 12 semanas. Na primeira e segunda semanas, a gente vai ter uma mácula avermelhada, que tem uma induração pequenininha, mais ou menos de 1 milímetro de diâmetro, evoluindo por um amolecimento da lesão, formando uma pústula, bem parecido com o que acontece com uma acne, com uma espinha, por exemplo. Essa pústula no final da quarta semana vira uma crosta e essa crosta no seu estágio final de cicatrização ela vai formar uma úlcera no máximo ali de 1 centímetro de 10 milímetros de diâmetro. E por fim vai formar uma cicatriz de 4 a 7 milímetros de diâmetro que vai estar presente na maior parte dos pacientes vacinados. Anteriormente, se não fizesse essa cicatriz, a gente vacinava de novo esse paciente. Hoje em dia isso não é mais necessário. E por que eu comentei dessa evolução natural normal? Para a gente saber dos eventos adversos que fogem dessa cicatrização habitual. Então, se eu tiver uma úlcera grande, persistente, maior do que 1 centímetro, acima ali do período que seria o necessário para a cicatrização, de 12 semanas, isso indica a replicação do bacilo vacinal naquela lesão. Eu vou notificar e vou tratar com isoniazida. Ou se então, se essa vacina for uma lesão abscedada, um abscesso subcutâneo, sem sinais flogísticos, isso indica replicação da micobactéria. Eu vou notificar e vou tratar com isoniazida. Por que eu disse sem sinais flogísticos? Porque se eu tiver sinais flogísticos, se tiver edema, eritema, eu estou diante de uma infecção bacteriana secundária. Aí aqui eu vou notificar também, mas a diferença é que eu vou tratar com antibiótico-terapia sistêmica e não somente com isoniazida. E não com isoniazida, na verdade. Se formou granuloma, eu vou tratar com isoniazida se não tiver cicatrizado. Se eu tiver uma linfadenopatia regional axilar, por exemplo, supurada, eu também notifico e trato com isoniazida. Se não tiver supurado e for um linfonodo grande, eu vou notificar também, especialmente quando é acima de 3 centímetros de diâmetro, mas se não supurou, eu não preciso tratar. Eu vou notificar para ambos os casos, mas somente vou tratar com isoniazida se tiver supurado. E reação lupoide, que é uma reação dermatológica similar a um lúpus cutâneo rara, mas que pode acontecer, eu trato com isoniazida, rifampicina e etambutol por 2 meses e posteriormente com isoniazida e rifampicina por 4 meses. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Nunca vi cair em prova, mas é sempre um lembrete ali que a gente deixa para não esquecer que o tratamento é um pouquinho mais complexo. E é claro, tudo que está aqui eu vou notificar, beleza? Por último, eu vou falar um pouquinho de como está atualmente a vacina contra a Covid-19. Até mais ou menos meados ali de maio, junho de 2024, a gente tinha um esquema primário com a Pfizer em 2 doses, com intervalo de 4 semanas ali entre elas, entre a primeira e a segunda dose. Mas se fosse um paciente de 6 meses a 5 anos, eu tinha uma terceira dose com intervalo de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Então, na prática, ficava mais ou menos assim. Recebe a primeira dose, 4 semanas depois a segunda dose e 2 meses depois da segunda dose recebia a terceira dose. Se fosse seguir o esquema habitual, seria aos 6, 7 e 9 meses. Isso era o esquema com a Pfizer. Agora, a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente tenha a cobertura da população no esquema vacinal de rotina a partir dos 6 meses com a Moderna, a vacina Moderna, que protege contra as variantes mais recentes da Covid-19, particularmente a Omicron. Aqui é apenas 2 doses de vacinação, com um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, a partir dos 6 meses de idade. Então o esquema habitual vai ser aos 6 e aos 7 meses, caso seja feita no momento correto, no momento indicado e adequado pelo calendário vacinal de rotina. Se eu tiver uma criança que tenha completado aqui anteriormente, antes de 2024, todo esse esquema aqui, essa criança pode e deve receber uma dose da Moderna, então seria uma 4ª dose aí, só que de outro tipo de vacina, para adquirir proteção contra as cepas mais novas do coronavírus, beleza? Então essa atualização quentíssima pode aparecer aí na sua prova de residência, certo?
Agora, a gente vai falar de uma questão do Einstein, de como cai na prova, que na minha visão é uma das questões que eu mais gosto de discutir em imunizações, porque ela é muito completa. A gente tem uma questão de atualização vacinal de uma paciente de 8 meses e 20 dias de idade, que foi para a UBS para atualização do seu calendário vacinal. Conversando com a mãe e checando a carteirinha de vacinação, você viu que ela tinha as seguintes vacinas. Ao nascimento, tudo certo, BCG e hepatite B, são as vacinas que a gente administra nessa etapa mesmo. Aos 2 meses, também tudo certo, a gente vai administrar aos 2 meses a pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e influenza do tipo B e hepatite B, então os 5 agentes da pentavalente. VIP, que é a nossa vacina inativada contra pólio, também entra aqui, então até aí tudo ok. Pneumo 10 e rotavírus, beleza, então até aqui tudo ok. E aos 3 meses a vacina meningo C, até aí estrelinha também tudo ok. Só que depois disso a criança não recebeu nenhuma outra vacina, sumiu. A mãe ficou com medo de sair de casa por causa da pandemia, lembrando que é uma questão de 2021. E o melhor esquema vacinal para ser aplicado em Cecília, nesse momento de atualização vacinal, seria, e a gente tem aqui, 5 alternativas. Eu vou passar primeiro um passo a passo para a gente entender um pouquinho melhor e depois eu vou discutir alternativa por alternativa aqui, ok? Toda vez que você pegar uma questão que te englobe atualização vacinal, você vai seguir esse passo a passo. O primeiro é a gente pensar, e isso serve para a gente exercitar mesmo e não ter perdido na nossa mente qual que é a faixa etária atual da criança. Então, uma criança de 8 meses e 20 dias. Logo em seguida, a gente precisa entender o que eu vou precisar atualizar? E para isso eu preciso entender qual que é a situação do seu calendário vacinal e quais seriam os próximos passos. A Cecília tem o atraso desde os 3 meses de vida, então aos 3 meses ela parou de receber vacinas. Então a gente precisaria atualizar dos 4 meses, dos 5 meses e dos 6 meses, que englobaria a influenza também. Se fosse uma questão hoje em dia, teria além da influenza a Covid-19. Então só para a gente resgatar, dos 4 meses eu repetiria tudo que essa criança recebeu aos 2 meses. Pentavalente, VIP, rotavírus e a vacina pneumo 10. Então, pentavalente, rotavírus, VIP e a vacina pneumo 10. As 4 que ela recebeu aos 2 meses de vida. Aos 5 meses a gente teria a meningo C, então estaria ali junto. E aos 6 meses a gente teria a pentavalente e a VIP, que são redundantes, afinal a gente já está ali nas vacinas dos 4, já teria que administrar as doses referentes aos dos 4 meses. Então, na prática, a gente teria pentavalente, VIP, rotavírus, pneumo 10, meningo C e influenza para atualizar nessa criança. Porém, a terceira pergunta vai me ajudar a ver se eu vou conseguir administrar tudo isso que é necessário, que é pensar se a Cecília tem alguma situação de contraindicação ou de adiamento vacinal. E aqui a gente vai se perguntar, tem alguma comorbidade que eu tenho que estar de olho para ver se essa criança tem alguma contraindicação? Não. A Cecília é ígida, não está usando nenhum medicamento, não está usando corticoide, não está usando imunossupressor, não tem nenhuma doença, então a princípio não teria. Porém, dentre as 6 vacinas que a gente elencou que ela precisaria receber, tem uma delas que trabalha com prazo máximo, que é a rotavírus. A Cecília não vai conseguir receber a segunda dose dos rotavírus, que seria administrada aos 4 meses de vida, porque ela foge da faixa etária limite. Faixa etária limite para a segunda dose da vacina contra rotavírus é 7 meses e 29 dias. Então, o que a gente precisaria atualizar seriam as vacinas dos 4 meses menos a rotavírus, então pentavalente, VIP, pneumo 10. Dos 5 meses a gente teria a meningo C e dos 6 meses a gente teria a redundante, a penta e a VIP, mas a gente teria ali a influenza em conjunto. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. A alternativa A eu consigo excluir tranquilamente porque a pneumo 23 não está no nosso calendário de rotina e a VOP eu não utilizava no momento desse esquema vacinal vigente no primeiro ano de vida. Então, alternativa A, fora. Alternativa B coloca rotavírus, fora também. Alternativa D também coloca rotavírus, então também fora. E a alternativa E também coloca rotavírus. Então, 3 alternativas eu já consegui excluir logo de cara, vendo que elas contemplavam a vacina contra rotavírus. Beleza? Galera, estamos juntos até o final. Boa prova para vocês do Einstein. Se liguem aí nos nossos eventos que a gente vai fazer ali de véspera de prova. Não percam isso aí de vista, vocês vão ver aí nas nossas redes sociais. Aproveitem para nos seguir, @medway.residenciamédica e o meu Instagram da Medway, @zaidan.medway, para mais atualizações e dicas, não somente para a prova do Einstein, mas para as provas aí ao longo de todo esse nosso Brasilzão, beleza? Se liguem nos nossos canais, onde faremos ali a correção pós-prova também. Estejam mais do que convidados a conhecer e estar ali junto com a gente nesse momento que, apesar de muito intenso, é o momento mais caloroso ali do ano em todas as suas situações, beleza? Estamos juntos e até a próxima!